Diz assim a palavra do Senhor. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Amém. Mais uma vez, quando o Ian perguntou se eu podia pregar hoje, eu parei, me questionei, me perguntei, Senhor, o que eu vou falar? E aí, algumas coisas aconteceram, circunstâncias, e o Senhor me entregou um tema: dependente de Deus, vivendo na dependência de Deus. E eu anotei, só aqui. Anotei no meu bloco de notas e deixei lá. E alguns dias atrás, antes do Acampa, antes do Aviva, a juventude saiu para evangelizar. E naquele dia, quando a gente estava ali caminhando pelo bairro, pelos bairros próximos aqui, eu senti um incômodo, alguma coisa me incomodou. Só que eu deixei passar, né? Estava ali, estava pensando em muita coisa, então deixei passar. Até que chegou na outra semana, se não me engano, e a gente saiu de novo pelas ruas para anunciar, né, a questão da ação para doações do Rio Grande do Sul. E mais uma vez, a gente estava andando pelo bairro e outro encontro, do mesmo jeito. E daí eu vou refletir o que está acontecendo. E aí eu me perguntei, cadê os jovens? Cadê os jovens que ficavam no meio da rua, brincando, fazendo coisas que os jovens fazem, soltando raio, sei lá, andando de bicicleta? Hoje em dia a gente não vê mais. Eu não sei se alguém já teve essa percepção também, ou se tem, não sei. Só sei que aquilo me incomodou. Não ver pessoas, não ver mulheres sentadas na calçada conversando, não ver homens na esquina da rua conversando, não ver os jovens fazendo coisas que os jovens faziam na rua brincando, brincava aquela brincadeira da garrafa, né? Brincava de bola, carimba. No meu tempo brincava. Eu fui uma criança que brincou muito na rua. Meus pés são muito encaliçados. Então, brincar na rua descalça. Mas aquilo me incomodou. Por quê? O que esses jovens estão consumindo? Onde é que eles
mas eu sou uma jovem inserida em uma juventude, em uma sociedade que a gente ouve muito sobre ansiedade, sobre depressão. A gente ouve falar sobre doenças psicológicas e cadê os pais para ouvirem seus filhos? Eu acompanho de longe muitos casos de pais que subestimam as doenças dos seus filhos ou as questões psicológicas. Então, eu sempre me incomodo muito com essa coisa quando eu vejo a ausência dos jovens procurando por uma igreja, quando eu vejo a ausência dos jovens solícitos a serem convidados para vir na igreja. Porque, como jovem, eu sei que a nossa maior necessidade é Cristo, é a presença de Deus. Hoje mesmo na escola de líderes, a Joelle falou uma frase, não vou me recordar o certo, mas era algo mais ou menos que hoje em dia a sociedade é uma sociedade jovem. Porque sempre está precisando de alguma forma, sempre está procurando preencher um vazio. E esse vazio é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Aí me levou a outro questionamento. O que eu estou fazendo para mudar essa situação? E daí eu comecei a refletir, passei a semana pensando a respeito. E eu trabalho o dia todo, passo o dia no mesmo lugar, por nada. E aí quando eu chego em casa, se eu não tiver nenhum compromisso, eu me deito e vou descansar. É normal, a gente cansa, o nosso físico cansa. Só que o que me levou a me autoanalisar? Que eu não buscava a presença de Deus o tanto que eu precisava para conseguir transmitir para outras pessoas. Eu não dedicava o tempo que eu precisava a Deus para conseguir fazer com que vidas sejam alcançadas através da minha oração, da minha palavra, da minha dança. Porque a minha dança ela não é para mim, ela é para Jesus. Mas ela é a forma de demonstrar minha adoração. E quando eu conheci a dança ministerial, foi porque eu senti a presença de Deus através da dança. Sem nem estar dançando. Então, tudo que nós fazemos é para Jesus. Mas eu percebi que eu não estava fazendo tudo para Jesus. Porque eu não estava cumprindo um dos maiores mandamentos da Bíblia, que é lá em Mateus 16:15, que vai falar: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não fui dado para evangelizar e eu fui evangelizar. Não, dei uma desculpinha para não ir. Só que a gente não evangeliza só em um movimento. Isso não deve ser um movimento, isso deve ser rotina. Todos os dias, toda hora, tudo que eu vou fazer, eu tenho que envolver a Cristo. Eu não vou me recordar agora quem é, mas eu conheço uma pessoa, se eu não me engano, trabalha comigo. Não lembro quem é. Mas essa pessoa, tudo que ela vai falar, ela envolve Cristo. E daí isso serve como exemplo para mim, conviver com pessoas assim. Ou seja, eu posso estar me alimentando de boas coisas, de coisas que me edificam, eu posso estar andando com pessoas que me edificam, mas eu não estou transmitindo, eu estou guardando o Evangelho para mim. Tudo que o Senhor me ensina, tudo que o Senhor me ministra, eu estou guardando para mim. Isso não é certo. Isso é um Evangelho errado, é um Evangelho mentiroso. Para viver o Evangelho, para ser cristão, eu preciso ser pescador de almas para o reino, para que o reino cresça.
se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. É um conselho. Não se admire quando as dificuldades aparecerem, mas sabe quando é que as dificuldades vão aparecer? Quando nós buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava voltando para casa, eu comentei por cima com a Joela que eu nunca vi a minha semana ser tão conturbada como foi essa. É gente ficando doente, meu padrasto ficou doente, Douglas ficou doente. Eu passei a semana inteira indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Chegou segunda-feira, eu estava bem. Cheguei na terça, dor na musculação, dor em tudo quanto era lugar. Aí chegou na quarta-feira, fiquei mais ou menos. Aí eu entrei no novo sentido de vida. Não, vou me cuidar, né? Comecei a pedalar. Estou aqui toda dolorida, essa pergunta é tudo bem até agora. Aí entrei nessa onda, pedalar, vou me cuidar. No outro dia, o joelho doendo, o braço doendo, a mão, eu tenho uma tendinite não diagnosticada, mas tem um negócio que eu vou explicar o que é, não é meu. Aí dor na mão, dor no ombro, dor no joelho, dor em todo canto. Meu Deus do céu, como é que pode? Aí agora eu estou desconfiando que eu estou com intolerância à lactose. Aí pronto, começou outra coisa. Só perturbação. Tentando puxar meu pé. Mas em todo momento que acontecia alguma coisa, eu pensava, isso é o inimigo. Isso é o inimigo tentando me paralisar. Sabe por quê? Quando a gente vai se preparar para algo, quando a gente vai se preparar para um congresso, por exemplo, vou abrir aqui uma coisa que aconteceu. Quando foi para acontecer o Aviva, a juventude fez 40 dias, foi 40 dias? 40 dias de propósito. Todos os dias alguém estava responsável para orar, para jejuar e ler um versículo bíblico. Então, a gente já se consagra no nosso dia a dia, a gente já consagra a nossa vida a Deus. Só que em dias em que nós estamos nos preparando para algo, a gente duplica, multiplica. Se já se consagrava antes, se consagra mais. Se já se consagrava muito, se consagra ainda mais. Porque o inimigo ele vai tentar paralisar. Tudo que for trabalhado para a obra de Deus, o inimigo vai tentar paralisar. Então daí vem o conselho. Não fiquem assustados. Em outras versões ele fala, não fiquem assustados quando as provações vierem. Mas as provações, elas aparecem quando nós buscamos verdadeiramente a presença de Deus. Quando nós realmente abrimos mão do nosso eu para receber o Espírito Santo. Mas a frente ele fala, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. É fácil se alegrar num momento difícil? Eu não acho fácil não. É fácil se alegrar na hora da provação? Não. Não é fácil não. Quando eu estou tendo minhas crises de dor no estômago, quem disse que eu consigo dar um sorriso? Não consigo não. Minha mãe quer ficar bem. Não quero conversar. Aí, quando chega no auge, bora pro hospital. Tomou o remédio na veia, passou a dor, começa a sorrir. Feliz da vida. Quem era a gastrite? Não sei. Passou, foi embora. Não é fácil se alegrar no momento da aprovação. Mas sabe por que a gente tem que se alegrar no momento da aprovação? Para que quando a glória de Deus for revelada, nós possamos nos alegrar duas vezes. No momento da aprovação é o momento em que nós guardamos a alegria que nós sabemos que Ele vai vir nos trazer depois.
eu cheguei. Há uns 2 anos atrás, se me recordo bem, a minha mãe passou por uma situação muito difícil. Minha mãe só tem eu de filha e o sonho dela era ter 8 filhos. Nunca conseguiu. E quando foi em 2021, a minha mãe foi diagnosticada com sarcoma, nódulo no útero. E daí, após exames, quando já estava chegando no diagnóstico final, o médico disse que remédio não ajudaria mais. Tinha que fazer a cirurgia para retirar. E foi um momento muito conturbado lá em casa. A minha casa, a minha família se abalou nesse momento. Porque a minha mãe se questionava muito. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo as pessoas, nunca procurei fazer mal para ninguém. Existem tantas mulheres aí que, não vou generalizar, mas convenhamos, existem mulheres que não valorizam seus filhos, que não querem ter seus filhos. É triste, é uma realidade triste, mas ela é real. E por que isso está acontecendo comigo? E eu vendo a minha mãe passar por aquela situação, eu ficava abalada também. Só que em um dia eu estava fazendo coisa emocional e eu sempre pedi a Deus muito pela vida dela, tanto pelo que ela estava passando, tanto pelo que ela ainda iria passar, né? Que seria esse processo cirúrgico, pós-cirúrgico, recuperação, enfim, tudo é complicado. E daí Deus me entregou uma mensagem, que é a história do cego de nascença. É tanto que quando todo mundo cita a história do cego de nascença, eu já fico logo mexe comigo. Porque quando eu estava lendo a Bíblia, e eu li aquela história, e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus responde, nenhum dos dois, mas isso precisou acontecer para que a minha glória fosse manifestada na vida dele. E daí, no outro dia, eu cheguei para minha mãe, ela já chegou de algum lugar chorosa, sensível, eu abracei ela e ministrei isso sobre ela. E daí, eu sei que essa mensagem pode não ter efeito nenhum naquele momento. Mas hoje em dia, minha mãe tem muito testemunho para contar. Não estou falando isso para agradar a vida, muito menos a dela, mas a de Deus. Porque Deus foi fiel, Deus foi cuidadoso, misericordioso conosco. E hoje ela está bem, está saudável e tem um testemunho de vida para contar. Ou seja, hoje ela é alegre. Hoje ela vive a vida alegre, porque ela não tem mais uma doença, ela foi curada. Óbvio que se ela tivesse sido curada de outros meios, talvez ela teria conseguido ter outro filho, enfim. Mas ela está bem, ela está saudável. Jesus veio trazer a alegria para ela. Mas por quê? Porque naquele momento da aflição, mesmo com tanta dificuldade, ela ainda conseguiu pedir a Deus para que ele segurasse a mão dela. Senhor, segura a minha mão, não me desampare. Ela ainda foi fiel ao pai dela. E ele foi fiel a ela também. E recompensou, mesmo depois do sofrimento. Então, se alegre no sofrimento. Porque quando Deus for revelado, quando a glória dele for manifestada na nossa vida, nós nos alegraremos duas vezes. Nós estávamos alegres, mas nós continuamos alegres. E agora ainda mais, porque o Senhor é bom, o Senhor faz milagres. Ele derrama graça. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Aí eu vou entrar na questão das meninas, dos jovens. Cadê os jovens no meio da rua?
E o que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Vocês serão insultados, vocês serão felizes se vocês forem insultados por serem seguidores de Cristo. Só que quando acontece uma situação onde nós temos que ser insultados, onde nós chegamos a ser insultados por ser cristão, principalmente nós jovens, convenhamos, está na escola, está na faculdade, aí o amigo chama para fazer alguma coisa. Não vou porque eu sou cristão. Tu é crente? Não fala isso aqui perto do fulano não porque ele é crente. Não escuta esse tipo de música perto do fulano não porque ele é crente. Isso é um insulto. Não se envergonhe quando essas situações acontecerem. É lícito que isso aconteça. O tempo de sermos julgados está chegando. Isso se aproxima da vida de Jesus. Isso é bom. Claro. Claro que nós iremos passar por momentos de aflições. A Bíblia é clara quando ela fala: no mundo tereis aflições. Mas na segunda parte ele fala o quê? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que nós precisamos para manifestarmos a presença de Deus para as outras pessoas? Precisa de movimento? Precisa de música agitada? Precisa tocar um Fernandinho, proibido, ficar parado na casa? Precisa o Irã vir aqui no altar e ter que ministrar sobre a igreja para a igreja ser avivada? A igreja somos nós. Eu posso ser igreja aqui, mas eu posso ser igreja na minha casa também. Eu não preciso. Hoje em dia nós temos tudo o que nós precisamos para ministrar. Nós temos o acesso à presença de Deus. Nós temos um lugar onde nós podemos adorar. Nossa casa, nosso quarto, o templo. Agora, o que nós não temos? Disposição. Sejamos sinceros. Eu trabalho de segunda a sexta, de vez em quando eu trabalho sábado. Chega no domingo, tem que acordar cedo para ir para a escola de livros. Aí chega no domingo, tá, eu tô cansada. Toda cansada. Domingo é o domingo da preguiça, como dizem alguns. Não! Seja segunda, seja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que estar disponível para adorar a Deus, sem me sentir envergonhada, sem pensar em quem está do meu lado, porque muitas vezes a pessoa que está do teu lado e te vê adorando, se sente incentivada para adorar também. Vocês sabiam disso? Lá no meu trabalho, a minha coordenadora, uma das minhas coordenadoras, ela é uma pessoa muito ativa na área fitness, né? Ela corre, já bateu agora recentemente 10 quilômetros de corrida e se alimenta muito bem. E a mulher, super saudável. E comecei a acompanhar, né? Ela tá correndo, e ela tá postando. E isso começou a me incentivar. E não pensei que ela não funcionava dele, não. Ela puxa, viu? Entrei na vida fitness também. Não sei se vamos falar também, né? Vai caminhando, vai dar certo. Se continuar firme. Ela foi uma influência pra mim. E ela nem sabia. Porque foi aos poucos. Não foi olhar pra ela, não foi. Quer ver? Não, isso aqui porque te faz mal. Não, isso aqui porque te faz mal. Você exercita, vai te ajudar. E pronto, mudei de vida. Não. Precisou de 1 ano e 3 meses. Pra começar a mudar alguma coisa em mim. E quando as pessoas estão nos observando, é a mesma coisa. Às vezes não
que dependem de Deus, que só dependem dele. A maioria das coisas na nossa vida só depende de Deus. Mas nós também precisamos agir. É uma coisa que eu sempre carrego comigo. Oração não é só você se ajoelhar no teu quarto ou na igreja, pedir algo a Deus e esperar que ele faça. Oração é a junção de duas palavras. Orar, pedir, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, mas você tem que agir. Orar e ação. Você tem que se posicionar. Então, como se fala? Vocês serão felizes de serem insultados por carregar o nome de Cristo com vocês. Como nós temos que reagir a isso? Como nós temos que se posicionar a isso? Muitas vezes nós não nos posicionamos. Fica ali, seguindo a segunda vez de um. Aí fica sem razão nenhuma. Se posicione como filho, como noiva, como igreja. Não se envergonhe no dia que chegar alguém para insultar com você, por você ser filho de Deus. Fique feliz. Eu sou crente, né? Aí, quer ser crente também? Não acredita? Eu sempre gosto muito de acompanhar, porque eu sou jovem, né? Com muita cautela, porque algumas coisas tiram do centro. Mas teve uma época que estava gravando muito alguns vídeos da pessoa que ia evangelizar, e evangelizava assim. Eita, calor, né? O calor. Imagina isso, né? Bora pra igreja. Imagina a pessoa chegar pra você evangelizando de jeito. Chega a ser engraçado. Mas tem alguém que funciona, tá calor aqui. Imagina lá. Bora pra igreja. Vamos pro culto de jovens, vamos pra viva. Ou melhor, vamos pra casa. Vem pra chamar da casa. Vou te ficar de deixar. E não se sinta envergonhado com o que vai acontecer. Glorifiquem a Deus. Senhor, obrigada. Se isso está acontecendo, não que nós devemos buscar todos os dias ser insultados. Porque tem gente que leva a pé na letra, né? Ah, já pensou vocês não ser cristão? Eu vou postar aqui no meu Twitter. Aí começa a criar intriga no Twitter, começa a chegar na frente, né? Aí começa a criar intriga lá no Instagram, começa a discutir, debater sobre política, porque esse lado certo, esse lado errado, esse lado errado, e vem uma briga sem fim. Aí, nunca tem fim e você não está demonstrando caráter de Cristo. Você está demonstrando caráter de uma pessoa que só quer bater louco ali, perder tempo. E isso nós não podemos perder mais. Como eu falei, nós temos tudo. Nós temos acesso livre à presença, nós temos a liberdade de poder adorar o nome de Jesus, e graças a Deus por isso a gente faz que não tem mais essa liberdade, ou nunca tiveram. Só que tem uma coisa que nós não temos: tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder. Jesus está batendo a porta. Está bem ali. Se a gente parar para observar, tudo que está acontecendo no mundo reflete a volta de Cristo. Então nós precisamos nos posicionar como urgência. Se algo de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus por fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já começou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será os 30 vezes que não creem no Evangelho de Deus? Se o julgamento começa com a igreja, qual é o fim que vai tomar os que ainda não conheceram? Ou os que já conheceram e não se firmaram? Ou tiveram que ir por um breve período de tempo e sair da presença de Deus? O que eu quero dizer aqui? No geral, sejam dependentes da presença de Deus. O tempo está próximo, não tem como não depender da presença de Deus. No meio da correria, no meio das atividades do dia a dia, tudo que eu pensava era: Senhor, derrama sensibilidade em mim. Sensibilidade para ouvir tua voz, para falar através de mim. Faça, Senhor, com que eu esteja sensível a ouvir sua voz. Não sei quem já passou por isso, mas sabe aquele momento que você está orando e de repente vem uma presença que te derruba, que te deixa literalmente no chão? Para mim isso não me presta. Não me presta. Eu posso receber cargos na igreja, líder de célula, tenho a oportunidade de pregar, sou da dança, sou da vida, comunicação, isso é maravilhoso. Mas nada vale a pena sem a presença. Nada vale a pena. Não vale a pena encher bandos de igreja se não tiver a presença de Deus. E olha que interessante. Eu já vi isso acontecer próximo a mim, mas próximo a mim não pode pensar. Quando a igreja leva pessoas, a igreja é muito boa e de repente tudo se destrói. Sabe por quê? Porque não tinha presença. Porque um lugar que tem a presença de Deus, sabe o que existe? Existe humildade, primeiramente. Existe um reconhecer: Deus, não é possível nada disso aqui através de mim, só através da tua graça. Existe um reconhecer que sem a presença de Deus, nós não somos nada e nós não vamos a lugar nenhum. Para finalizar, muitas vezes nós começamos a enfrentar o nosso dia a dia no automático e esquecemos a mão poderosa de Deus. Nós esquecemos que, como filhos, nós temos livre acesso à presença. E daí, esse dia eu estava falando aqui no Instagram, né? E eu vi uma foto. Essa foto diz o seguinte: tinha uma menina deitada, era desenho, como se fosse uma farinha, né? História de farinha. Tinha uma meninazinha deitada, uma jovenzinha, deitada na cama. Eu não me recordo se ela estava com o celular na mão. E aí tinha um balãozinho que assim: eu não vou orar hoje, estou muito cansada. Aí, na foto seguinte, tinha Jesus sentado na cadeira, uma mesa na frente dele. E se não me recordo, tinha, ou se bem me recordo, tinha um banquete. Como se Jesus estivesse esperando para ela aproveitar o banquete que ele tinha preparado. O banquete é a presença, é
E ela deixou de lado. E muitas vezes nós estamos assim, nós deixamos de lado. E deixamos Jesus esperando lá sentado.